Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos no estudo neste trimestre do livro de Ezequiel, que estamos na lição de número 6, com o título A Responsabilidade de Cada Israelita. Ou seja, cada um dará conta de si. E este assunto está nesse capítulo 18, e nesta oportunidade desta lição estaremos tratando só este capítulo no livro de Ezequiel. Assim sendo, a leitura bíblica em classe proposta do verso 1 até o 9, ainda que vamos estudar desde o verso 1 até o 32, o capítulo todo. E nosso texto áureo é o verso 4 deste capítulo, e que diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, Deus é o juiz sobre toda a face da terra, dele são todas as extremidades do céu, coisas visíveis e invisíveis, tanto vamos dizer assim, no âmbito, na dimensão terrestre ou espiritual, tudo é de Deus, e Ele é, além do Criador, é o sustentador e é também o juiz de todos os seres. Cada um dará conta de si. Para desenvolvimento dessa lição número 6, a responsabilidade de cada israelita, ou cada um de nós, na verdade, vamos estar trazendo este assunto no capítulo 18 de Ezequiel, nos subtítulos: primeiro, Deus trata a cada um segundo as suas obras; Deus está pronto a perdoar e salvar; e Deus não tem prazer em castigar, em condenar. E a expressão é: antes que ele venha a ser salvo. E o texto diz para nós, assim podemos estar lendo: a essa altura da profecia de Ezequiel, podemos considerar que os israelitas no cativeiro já estavam convencidos das transgressões cometidas pelo seu povo e da justiça de Deus em castigá-los. Nesta lição, veremos que muitos ainda eram capazes de questionar se não a justiça de Deus no trato com o pecado, mas a sua imparcialidade, pois aos olhos deles aquela geração estava sendo punida por pecados que haviam sido cometidos pelos seus antepassados. Com muita paciência o Senhor explicará como Ele julga o homem com justiça, sempre tratando cada um por suas próprias obras e jamais negando ao transgressor a possibilidade de perdão. Então, parece que o povo questionava muito, tinha os seus ditados que muitas vezes, vamos dizer assim, Deus contrariava, que aquele ditado não aceitava, e Deus expressava onde estava o engano do povo. E no caso, por exemplo,
nesta lição, fazendo Deus a exposição do seu julgamento para com todo ser vivente, queria também, além dessa própria explicação, deixar fora aquele dito do povo de que aquela geração estava pagando pelos pecados dos seus pais, como que vindo para eles, vamos dizer assim, um juízo, uma condenação, o desastre que aconteceu nas 10 tribos e depois o desastre que estava já iniciado ali em Judá e em Jerusalém. Observe bem este particular. Mas consideremos que, na verdade, aqueles que foram antes e que já passaram desta existência já tiveram o seu juízo. Se não procederam bem, após a morte segue o juízo. Se não procederam bem, desaprovados. Ou, se procederam adequadamente, aprovados na sua geração e no seu tempo. E agora, o acúmulo, sim, das transgressões era grande e esta descendência presente estava sendo cobrada. Sim, mas também houve guerras, houve destruições anteriores, houve também espada, fogo, peste e fome em gerações anteriores. E agora, ali em Judá e em Jerusalém. Então não era bem um acúmulo, era simplesmente uma ocasião que Deus agora iria ferir até mesmo a própria terra, desamparando, destruindo até o templo, que era o orgulho e glória de Israel. Tudo isso seria tirado pelas transgressões, não só daquela nação ou daquela geração atual, mas as anteriores. Porque, por exemplo, a idolatria não entrou de uma vez só, foi devagarzinho. Uma pintura que se fez com muitos animais não foi de um dia para outro. Os altares que existiam não foram feitos todos num dia ou numa geração, foram acumulados. E a geração presente, aceitando os pecados antigos de seus pais e vivendo um pecado agora em muitas formas, em muitas idolatrias, etc. Mas continuemos. Entrando na nossa lição já, dentro do primeiro subtítulo, Deus trata cada um segundo as suas obras, nós temos inicialmente a leitura de 4 versos, e vamos estar assim, progredindo pausadamente ou por partes. E os versos de 1 a 4 na Bíblia nos dizem: e veio a mim, diz Ezequiel, a palavra do Senhor Deus, dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, o dito era esse: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou dizendo, os pais erraram e os filhos tiveram a consequência. Não, Deus não está aceitando, não quer que esse ditado seja mais repetido, mas antes, aquele que pecar, esse morrerá. Ou trazendo para o Novo Testamento, a palavra que está em Romanos, capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Pronto. E isso é para cada ser vivente. Portanto, dentro daquilo que já colocamos, cada um dará conta de si. E Deus faz primeiro essa exposição, que isso não vai ser dito mais. Porque o que Ele faz, na verdade, é cada um dará conta de si. Cada um colherá aquilo que plantou. É outra expressão bíblica que nós temos também. Deus não se deixa escarnecer. O que cada um plantar,
isto ou disto mesmo colherá. Pronto, isso foi sempre dito. Agora, algumas situações, eles não entendendo, aí formavam os provérbios e outras coisas mais, mas contrariando, na verdade, o proceder de Deus, o seu caráter, a sua personalidade, e fazendo, vamos dizer assim, parciais os seus juízos sobre a face da terra. Muito bem, assim continuando, uma atenção, também Deus sempre foi longânimo. Deus não age rapidamente, mas dá tempo para que haja correção daquilo que é feito. Uma geração pecou e a outra geração teria a oportunidade de corrigir, mas adotou o pecado ou as transgressões da geração anterior e acrescentou outras. Mas a oportunidade era para arrependimento, longanimidade de Deus para uma segunda geração. Assim, nosso texto diz assim, no primeiro parágrafo: corria entre o povo um provérbio que, se não negava a justiça de Deus em castigar o pecado, insinuava a inocência do povo, pois o castigo devido a pecados cometidos pelas gerações anteriores havia sido reservado para ser derramado sobre aquela geração. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O Senhor não se agrada de que o seu povo pense tais coisas sobre o seu caráter e responde diretamente a essa ideia enganosa: eis que todas as almas são minhas, a alma que pecar, essa morrerá. Ele é o juiz de todos. Se os pais pecaram, certamente eles tiveram de pagar o preço da rebeldia. Se aquela geração também estava pagando esse preço, era porque eles também haviam pecado. Pecado dos pais, a continuidade desses pecados e outros que podem ter acrescentado. É o dito do Senhor. Mas indo à frente, no nosso texto bíblico, do verso 5 a 9, qual a expressão de Deus para Ezequiel, ou através de Ezequiel para o povo? O texto bíblico, lemos, verso 5: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando-se a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Então agora, depois de falar a alma que pecar, essa morrerá, e Deus traz esse registro que lemos versos 5 a 9, dizendo: o homem que andar corretamente, cita várias coisas que entre o povo poderia ser transgredido, mas se aquele homem dá referência, fazer o que é certo em todos esses pontos, e observe que Deus não pegou todos os mandamentos, não, pegou algo próprio do viver do homem normal na face da terra, e que envolve um amor ao próximo, se ele exerceu isso, também ao cuidado naquilo que é de leis morais, vamos dizer assim, entre os homens dentro da natureza e dos princípios de Deus. Aos olhos de Deus era justo, certamente viveria. Pronto.
Deus já fazendo uma exposição: o homem fazendo o que tem que ser feito, viverá. Para Deus teria o caráter de justo. E o nosso texto, agora no segundo parágrafo, diz: lembrando aos israelitas um princípio já estabelecido na lei, o Senhor declara que não mudou. Se o homem obrasse a justiça, certamente viveria. Abrindo parêntese, sabemos que, a rigor, viver a justiça perfeita da lei é impossível, porque tropeçamos em muitas coisas. Mas aqui se trata da justiça, tal como exemplificado nos versos 6, 7, 8, que já temos lido, mas ainda podemos acrescentar: não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos, nem contando a mulher do seu próximo. Pronto, e segue os itens que nós já lemos, versos 6 a 8. Somente no Novo Testamento será revelado que a justiça perfeita é a da justiça imputada pela fé. Portanto, o justo de que o Senhor aqui fala é aquele cujo coração é sincero e disposto em obedecer à lei, que teme a Deus e desvia-se do mal. É aquilo que ele requer do seu povo em todo o tempo, ou sempre requereu, que guardemos os seus mandamentos em uma consciência sincera e temente ao Senhor. Aí observem que já havia uma situação no olhar de Deus, que Deus dizia a alguém ser justo. Lembremos de Elias: tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Então tinha gente justa. E ali, no tempo depois, até mais à frente, de Jeú, que já foi ungido por Eliseu, e isso na sua velhice, também temos Jonadab e toda a sua família, Recabe, Jonadab e toda a família, tendo zelo das coisas de Deus, morando lá na terra de Israel, ao norte, no lugar das 10 tribos. Tem gente justa. Deus conhece os que são seus. Como? Justamente é Deus olhando o coração e percebendo, aprovando a atitude diante da palavra dele. E lembre-se que tem ainda os rituais do templo, que deveriam ser executados, que por si só, no tempo da figura, seria suficiente. E pode ser que alguns já tiveram entendimento de que Deus falava de um substituto do homem, um remidor, um resgatador, que já estava prometido nos Salmos, citado nos Salmos, e que seria o Messias. Então entenderam: virá alguém e que fará tudo por nós. E nisso estava a justiça da fé, como foi justificado Abraão muito antes da lei existir. Mas, lembrando os textos bíblicos importantes sobre isso, em Gálatas capítulo 3, nós temos a Escritura dizendo para nós, é Paulo naturalmente escrevendo, nos versos 11 e 12, ele diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O 12, ora a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Depois vem o verso 13, Cristo nos resgatou, e continua. Ou seja, estavam naquele tempo em figuras, mas pelas figuras e o entendimento disso que alguém poderia ter alcançado, havia justiça já sobre muitos homens na face da terra. E continuando, lembrando a palavra em Romanos capítulo 3, verso 28, diz a palavra: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E segue também explicações de Paulo, mostrando que até o gentio, que não conhecendo a lei, mas que faz as coisas próprias da lei, não estará ele cumprindo a lei?
certamente está cumprindo a lei, e como cumpridor da lei, é justo, certamente viverá. São expressões diversas. E observando ainda Miqueias, que é no Antigo Testamento, a palavra que veio ao povo de Israel através de Miqueias, podemos estar avançando, capítulo 6, e o verso 8, quando disse também, verso 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor Deus pede de ti, senão que pratique a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Expressão pelo profeta Miqueias, mas essa expressão está lá em Deuteronômio, Moisés também trazendo a mesma coisa, quase que esse texto. O que é que Deus pediu de ti? Moisés vai dizer isso, isso e isso, pronto. E não é aqueles 10 mandamentos, mas é tudo, e fala amor ao próximo e temor de Deus. Temor de Deus, que é o princípio da sabedoria e, vamos dizer assim, uma porta para a justificação. Mas vamos em frente, e além de vermos esses textos que citei agora, Gálatas capítulo 3, Romanos 3 e Miqueias 6, vamos dar continuidade no nosso texto bíblico da lição, Ezequiel 18, e aqui no primeiro parágrafo eu vou fazer uma subdivisão, fazer esse parágrafo estar dividido em 2 partes. E referente à primeira parte, o verso 10 a 13, Deus coloca uma outra situação, e é desta forma que Deus diz: e se ele, paremos, anteriormente Deus falou do justo, aquele que fizer isso, aquilo, isso, e se guardar disso e daquilo outro, fez o que é para ser feito, certamente viverá. Agora, entre o verso 10 a 13, dizendo: e se ele, o justo, gerar um filho, o assunto agora é o filho do justo, um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber ele, mas porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Aí pronto, se houve um justo que fez o que é certo, viverá. Mas ele tem um filho que, ao contrário, não faz nada que é certo e comete muitos erros, muitas abominações, nem levando em conta o ensino, o exemplo do próprio pai. Ele vai viver? De forma nenhuma. Não viverá, mas certamente morrerá. Ou seja, aquilo que o homem que pecar, certamente morrerá. Cada um dará conta de si. O pai foi justo, mas essa justiça do pai não cobre, não atribui ao filho justiça. O filho será julgado pelo que proceder. Se impiamente, então não viverá. Observe que Deus colocou um justo e depois um filho do justo que não é justo, que é ímpio. Deus podia colocar 2 homens, um que anda naquilo que é processo de Deus, mandamento de Deus, direção de Deus, e o outro que não anda, mas Deus colocou já forçando. O justo vai ser justificado pela sua própria justiça, e o outro, ainda que seja filho de um pai justo, não, de forma nenhuma viverá, fazendo aquilo que é errado. E entramos então na primeira parte do parágrafo 3, nesses primeiros subtítulos: Deus trata com cada um segundo as suas obras. Mas o texto em si é claro, mas ainda outro exemplo é apresentado, diz o texto em tela. Agora, contrário ao anterior, embora tomando como
perverso filho do homem justo, mas tão certo como o justo viveria pela sua justiça, não era por ser seu filho, ou filho deste, que o perverso viveria também. Não viverá, é a sentença de Deus. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. A expressão do verso 13. Então está claro, Deus está colocando ponto por ponto para o que estava no cativeiro e entendendo que Deus trazia juízo, e sobre eles estava essa mesma situação, sentença de viver se andar os mandamentos de Deus, mas certamente morte se não andar conforme a vontade de Deus. E o juízo está se exercendo. O modelo é eles no cativeiro e em Jerusalém, pelas palavras anteriores de Ezequiel, que certamente a espada, a fome, a peste estaria lançada sobre Jerusalém. Mas continuemos. Agora no texto bíblico de novo, do verso 14 a 20. O texto diz desta forma, verso 14: E eis que ele se gerar um filho, que veja todos os pecados de seu pai, ou que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os seus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então observe que Deus fez um exemplo de um homem justo. Viverá, foi justo. Depois o filho do justo não procedeu corretamente, foi ímpio. Na sua impiedade está condenado, certamente morrerá. Agora o filho do ímpio, então é o neto do justo. Deus fez assim como que em família no meio do povo de Israel. Ele observando o pai, as suas transgressões e o caminho errado que estava andando, e ao contrário, procurar andar nos preceitos de Deus, certamente viverá. Observe, o justo viverá. O filho dele, se não andar justamente, de forma justa, não será coberto pela justiça do pai, mas receberá a sua própria obra, ou fruto da sua própria obra. E o outro, seu filho, neto do primeiro, agora justo, não receberá condenação pelo pecado do seu pai, mas certamente viverá. A ideia básica, Deus está julgando cada um segundo o seu proceder. Muito bem. E assim sendo, vamos para a segunda parte do terceiro parágrafo. E começa com a expressão, e está em tela, e o Senhor apresenta ainda um terceiro exemplo. O filho do perverso, que ao invés de seguir a vontade de Deus,
o mau caminho do pai, decide não cometer coisas semelhantes, mas pratica a justiça. Do mesmo modo, este não morreria, mas viveria pela sua própria justiça. A pergunta do povo: por que não levará o filho à maldade do pai? Expressa uma surpresa. E continua Deus: não por acaso o exemplo é de uma linhagem em que o pai e o filho seguem caminhos opostos, justamente para esclarecer que, se numa geração perversa os filhos acrescentam os seus próprios pecados aos de seus pais, tornando-se ainda mais merecedores do castigo, nem por isso o Senhor deixa de tratar cada um segundo os seus próprios pecados. E o que deveria ser um sinal de esperança para os israelitas, nem por isso deixará de tratar o justo segundo a sua própria justiça, só porque este habita no meio de uma geração perversa. Outra vez Deus explica. Então observe, aquela geração em Jerusalém, na verdade tinha que sofrer o castigo, que além dos pecados do povo, fazia mais pecados. Em vez de converter, aprovava a má ação dos pais, vivia nessas más ações e acrescentava mais. Então nem precisa dizer que acumulou sobre eles por vontade de Deus, escolhendo um tempo. Não, eles na verdade acrescentavam mais aquilo que já havia de erro. Então, por si mesmo e com muito mais gravidade, pelos muitos e mais variados pecados, certamente seriam sentenciados à morte, reprovados por Deus. Agora, se no meio de uma geração terrível havia um justo, porque mora no lugar onde há ímpios, morrerá? De forma nenhuma, certamente viverá. Aí temos o exemplo de Ló. Ló é o justo, no meio de uma geração terrível, e Deus vai lá e tira Ló, e por misericórdia, bondade, leva a sua família junto. Mas Jó foi livre, sendo justo, enquanto que o resto da cidade ou das cidades e circunvizinhas, tudo foi dado à destruição. Então Deus trata cada um segundo as suas obras. Pode parecer um juízo diferente? Não, exato, cada um dará conta de si. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E conforme Apocalipse, nós temos no capítulo 20, vão ser abertos os livros, ou seja, tudo está registrado e pronto, virá a sentença conforme o proceder de cada um. Assim posto, nós vamos já para o segundo subtítulo, que é: Deus está pronto a perdoar e salvar. Deus está pronto a perdoar e salvar. E o nosso texto bíblico desse segundo subtítulo é do verso 21 a 28. Só que aqui tem duas situações que nós vamos abrir. Um primeiro assunto 21 a 23 e depois 24 a 28. Então vamos na continuidade. Verso 21, fazendo a leitura do texto bíblico, até 23 inicialmente. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, esse primeiro texto, 21 a 23, é justamente colocando esse modo de ser. O ímpio, que era ímpio, mas depois reconsidera e
muda e faz a partir de então a prática do que é correto, viverá. Ainda bem. Observemos nos filhos de Jacó, os 10 filhos maiores. Não eram bons não, eram terríveis. Faziam muitas coisas erradas e José, ouvindo, falava com o pai. E por causa disso e outras coisas, os 10 estavam irados contra José. E eram tão maus que queriam matar o próprio irmão. Só não mataram, providência de Deus. Acharam melhor vender como escravo, sumir com o irmão e ter vantagem, ter lucro no produto da venda. Maus, horríveis. Como seriam as 12 tribos com 10 patriarcas desse jeito? Mas depois, passando a vida vai correndo, muitas coisas acontecendo, aí vão caindo em si, que as suas más ações só levam a prejuízo para eles mesmos. E reconsiderando, e vamos ter depois esses 10 patriarcas diante de José, ali com o coração totalmente diferente. Agora estão prontos a dar sua própria vida pelo irmãozinho caçula, o Benjamim. Ao outro, José, queriam matar, mas agora em Benjamim estão prontos a dar sua própria vida. Que mudança, que mudança. É assim, na verdade, a situação nossa é de ímpios, é de mortos em pecados e ofensas, e Deus está abrindo a oportunidade. Sem ler no nosso material de classe, colocamos isso. Agora, verso 24 a 28. Vamos lá. O que está nos versos 24 a 28? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, verso 27, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. E graças a Deus por isso. Ou seja, o povo de Israel estava com o caminho torto, raciocínio errado, nem pensando neles mesmos, porque qual deles era justo? Então todos seriam ímpios. Se não tivesse uma possibilidade de reconsiderar, de arrependimento, de perdão, mudança de vida, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Mas a própria lei e os rituais que eles cumpriam a cada dia no templo era isso. O ímpio achando oportunidade de ser justificado pela expiação do pecado, o perdão e possibilidade de mudança de vida. Então Deus estava certo, e eles viviam, desfrutavam disso, e Deus estava com o caminho não direito. É uma coisa absurda. Mas no nosso texto, um parágrafo só que já está em tela, nesse subtítulo 2, Deus está pronto a perdoar e salvar, podemos ler as situações seguintes descritas por Deus. Talvez parecesse ainda mais intrigante um ímpio se converter, o que o levaria a mudar de direção para passar a guardar os mandamentos?
E o que levaria Deus a atentar para essa atitude tardia, como que ignorando os pecados passados e levando em conta apenas a justiça de tal homem? Ou num segundo caso possível, o que levaria um justo a cometer iniquidade de tal forma que suas justiças não fossem mais lembradas por Deus? Os israelitas sabiam, mas não conseguiam compreender como Deus podia ser justo para castigar todo o pecado e ao mesmo tempo misericordioso para perdoar o pecador arrependido. Mas este é o caminho que o Senhor abriu no princípio da história da raça humana e jamais fechou, havendo muitos testemunhos, um notório e muito próximo daquela geração, ou próximo àquela geração, como Manassés. Então, observe, irmãos, que esse dito agora é o nosso escape, é o escape do povo. Eles não percebiam isso, que em Deus há bondade, misericórdia. A mudança, a pessoa reconsiderou, e é ganho, é felicidade, é ganho. Por quê? Condenar-se agora está vivendo certo. E na verdade, todos, que nem Caim, estão nessa situação. Primeiro faz o errado, primeiro transgride, experimenta a consequência do caminho errado ou dos seus procedimentos errados, para depois pesar na balança e falar: não compensa andar errado. Aí passa a andar certo. É a obra que vai ser aperfeiçoada. Ou o vaso de oleiro, que ele é vaso de oleiro depois de pronto, é estado final, mas o estado inicial era barro. Então Deus está edificando. Então o que era antes não era o propósito de Deus, mas chegando ao propósito de Deus, do oleiro, o vaso pronto, perfeito. Aquele punhado de barro, de argila, alcançou um ponto ótimo: agradar ao oleiro e ser útil segundo a vontade do oleiro na sua existência. É o normal da vida. Agora observem, dentro dos textos que temos colocado, Gênesis capítulo 4, verso 7, é Deus falando com Caim. Meu Deus, vem os dois, Caim e seu irmão Abel, apresentar a Deus ofertas. Caim não agradou a Deus e nem a sua oferta. Interessante isso. Não agradou a Deus o próprio coração de Caim e nem a sua oferta. Deus não aceitou. E já com Abel, Deus aceitou Abel, viu o coração de Abel, agradou a Deus e consequentemente também aceitou a sua oferta. Mas Deus não fala com Abel. Não vemos Deus falando com Abel, o que estava justificado, que estava aceito, que devia estar alegre e sorridente, etc, etc. O outro estava cabisbaixo, aborrecido, irado, e Deus vai a ele. Ao quebrado, ao doente, é que Deus vai falar, né? Se fizeres certo, haverá aceitação para ti. Pronto, a deixa, a porta aberta. A porta aberta. Mas Caim não aceitou. Os irmãos podem rever uma palavra que muitos guardam até de cor, mas em Gênesis capítulo 4, o verso 7, que diz, Deus falando com ele: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Pronto. Deus fala da instrução justamente a Caim, o transgressor. Se não bastou aquele primeiro erro, aquela primeira situação imprópria que o deixava reprovado, vem ele depois e mata Abel.
Caim mata Abel. Deus está vendo tudo. E chega para Caim, conversando normal: Caim, onde está teu irmão Abel? Porta aberta para arrependimento. Mas ele, em vez de aproveitar a porta aberta, e vem com má criação, más palavras para o próprio Deus. Era a oportunidade. Onde está Abel? Puxa os cabelos. Meu Deus, o que eu fiz? Arrependimento, reconsideração. Mas não, permanece. Sou eu guardador do meu irmão? Aí pronto. E depois vai dizer: é maior o meu pecado do que o Senhor pode fazer alguma coisa. Então negou até uma remissão. Não entendia nada das coisas de Deus. E se nós voltarmos na história bíblica, Adão foi assim. Adão e Eva transgrediram. E Deus vem todo pacífico: Adão, onde estás? Procurando, Deus procurando por aquilo que ele sabe muito bem onde está. Era a oportunidade de Adão, mas não aproveitou. Mas Deus não deixou de dar uma situação favorável. Haverá uma semente da mulher. Pronto. É a promessa do Redentor, Cristo Jesus, vindo da mulher Maria. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Pronto. Aí está as misericórdias de Deus. Mas o povo de Israel não entendia isso. E nós devemos entender. Mas agora, com tantos séculos de história nos dando ensinamento. Em 2 Crônicas 33, verso 10 a 13, aquele povo que estava questionando, achando estranho Deus perdoar tão fácil um grande pecador, precisava lembrar da palavra que está em 2 Crônicas, no capítulo 33, em que temos, se lermos toda a história, o que na verdade deixo para os irmãos fazerem, a história de Manassés, no capítulo 33 de 2 Crônica. O homem terrível, israelita, morando e reinando, era rei em Jerusalém, procede terrivelmente. E Deus começa a castigar. Os assírios, sim, tomam mão dele e o levam prisioneiro. Mas, verso 10, está escrito assim: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Verso 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Verso 13: e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Pronto. Deus e juiz. Deus juiz misericordioso, Deus juiz cheio de benignidade, longanimidade, etc, etc, etc. Agora, não é só esse caso. Nabucodonosor, tão soberbo, foi comer capim, mas depois reconheceu. Deus fez ele retornar ao trono, e a sua glória ainda aumentou mais ainda. Então Deus é compassivo, irmãos, e o objetivo é que o barro seja moldado até chegar ao ponto que o oleiro quer. Nós somos esse barro, imperfeito, sem nada de qualidade, valendo nada, mas na mão de Deus, o oleiro das nossas almas, pronto, aí é algo diferente. E Deus fica alegre quando aquilo que Ele propôs na nossa vida é alcançado. Números 31,
é um caso agora de um justo que se afasta da justiça. É o caso de Balaão. Quem era Balaão? Oh, meu Deus! Profeta do Deus Altíssimo. Muita coisa. O homem que via as coisas de Deus com os olhos abertos. Não está vendo prédio nenhum aqui, nem lâmpada, nem os irmãos presentes, nem parede, está olhando as coisas de Deus. Que coisa gloriosa. Mas como pode se afastar? Se afastou porque amou o dinheiro. E Números 31 é a sua reprovação e condenação. Viveria Balaão vendendo o povo de Deus para os midianitas? Certamente não viveria, mas certamente morreria. Aí temos no capítulo 31 os versos 7 e 8. Fazendo a leitura do texto bíblico: e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Pronto. O justo que se devia, sim, amou o dinheiro, amou as riquezas e perdeu a bênção de Deus. Se estamos falando, Deus está pronto a perdoar e salvar, exemplo de salvar aqueles que erraram, se arrependeram e tiveram mudança de vida. Mas aquele que era justo e erra, certamente será reprovado. E o primeiro para a gente citar também é o próprio Satanás. Soberbeceu-se lá no céu com a sua glória, começou a usar de violência, se encheu de violência. Nós vamos entender mais precisamente quando nós estivermos no céu. Vamos para lá que a gente tem muito mais coisas. O bom é isso. Mas na sua soberba e etc, exaltou-se o seu coração e diz: vou ser como Deus, como o Altíssimo, e vou construir meu trono nas mais altas nuvens, para o lado do norte. Pronto. Viverá? Não viverá, certamente morrerá. E a sentença está lá em Isaías 14: subirás? Não, descerás ao profundo do abismo. Ezequiel: terás morte de incircunciso, ou morte de ímpio. Ou então vamos para Apocalipse no capítulo 20, quando está ali a destruição de Satanás. Portanto, irmãos, a Bíblia mesma fala de Gênesis a Apocalipse no mesmo, vamos dizer assim, no caminho, no mesmo ponto, no mesmo alvo. Deus, o Todo-Poderoso, cheio de misericórdia e amor, nos criou, e sendo nós o que nós somos, pó, nada além disso, ou cinza, como disse Abraão, mas Deus quer trabalhar em nós. Se deixarmos Ele agir, se obedecermos à sua direção, vamos ser alguma coisa extraordinária, como disse Jesus, que no dia da ressurreição nós, pó, seremos iguais aos anjos na glória celestial. E continuando, vamos para o terceiro subtítulo: Deus não tem prazer em castigar, mas o contrário, em salvar. Do nosso texto bíblico podemos observar em Ezequiel 18 os últimos versos 29 a 32, que dizem esses versos. Passo a leitura. 29: contudo diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? Não são os vossos caminhos torcidos?
Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Palavra gostosa, irmão. Bondade e misericórdia de Deus. E assim entramos nesse único parágrafo do subtítulo 3. Deus não tem prazer em castigar. Aí já temos o exemplo em Cristo Jesus. Mas consideremos o texto que está em tela. O Senhor não é indiferente à sorte do homem que criou, mas se agrada de que este pratique a justiça sob qualquer circunstância, seja desde a infância, seja em qualquer outro momento da sua vida. Há de fato ainda maior alegria pelo ímpio que se arrepende, pois aí finalmente ele entra para o caminho da vida para o qual foi criado. Por outro lado, a iniquidade não pode ser ignorada, e a permanência no pecado implicará no devido castigo, até mesmo para aquele que se entregou ao erro depois de ter praticado a justiça. Mais uma vez, o Senhor põe diante de Israel dois caminhos, e com a mesma compaixão apela para a única escolha sábia. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Ainda podiam, como o ímpio que se arrependeu, converter-se dos seus maus caminhos e viver. É a palavra bem clara que nós temos em Lucas capítulo 15, verso 7. Vamos abrir em Lucas. Mas aqui é aquela palavra que fala claramente da missão de Jesus. Jesus veio a este mundo, um mundo perdido em suas transgressões e pecados, mas Jesus veio não imputando os pecados, mas estendendo a mão para uma reconciliação. Ele é o príncipe da paz. E lembremos da expressão dos anjos no nascimento de Jesus, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. É este o ponto máximo de todos nós, as bondades de Deus. Mas no verso 7 de Lucas capítulo 15, é quando Jesus diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A satisfação de Deus é o homem, por fim, chegar à posição que o dá vida, vida com abundância, vida eterna. Deus se alegra em nós sendo salvos e não em nós sermos condenados. Totalmente diferente. Pode ser que a gente se alegre, aquele malfeitor, até que fim levou resposta para os seus atos maus. Deus não fala assim. Deus ficaria ali triste se isso suceder, mas ficaria alegre se o ímpio, o malfeitor se convertesse e viesse ao procedimento correto. Ele criou, é dele, ele ama, ele quer o bem. Todos os mandamentos de Deus são para dirigir o homem para o bem do próprio homem, alegria para Deus. Ou as proibições que Deus dá são justamente para evitar o homem do caminho errado, para ele continuar no certo e com isso se salvar. E Deus vai ficar alegre nisso. Da sua obra está tendo sucesso e caminhando para estar com Ele na eternidade.
Em Deuteronômio, sim, agora capítulo 30, versos 19 a 20, outra vez, algum texto, alguma citação desses propósitos de Deus revelados progressivamente, de muitas maneiras e muitas vezes trazidos pelos profetas, mas agora trazido a nós por Cristo Jesus. É a expressão da carta aos Hebreus. Verso 19, portanto, em Deuteronômio: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Olha que lindo, irmãos, todo o projeto de Deus claro nesse capítulo 18, e a nossa situação e a oportunidade que por Deus é aberta por nós, ou para nós, mas claro, em Cristo Jesus. Ele é porta, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, e é só por Ele que pode chegar ao Pai. E concluímos, portanto, apesar da circunstância assombrosa de castigo e destruição determinada por Deus, é surpreendente encontrar a palavra deste capítulo que, em meio à certeza do juízo sobre o pecado, mantém aberta uma porta de escape através de um genuíno arrependimento. O povo de Israel poderia ter evitado muitas angústias, mas só aprenderia o valor da justiça ao padecer terrivelmente por tê-la desprezado. Outra vez é o filhinho em casa, que pai e mãe falam constantemente alguma coisa: não põe a mão no fogão, não põe a mão no fogo. E o filhinho sempre insistindo, uma hora ele queima, aí vai prender e não vai colocar mais a mão. Mas por quê? Passar pela dor, pelo sofrimento, pela consequência do pecado, ver que não é bom, para depois se arrepender. É melhor obedecer, já evita muita coisa. Por isso que também está escrito nas Sagradas Escrituras, Deus falando com Israel, todo Israel: ah, se me tivesses dado ouvido, a tua história seria outra. Mas, e assim estamos concluindo a nossa lição, lembrando que estudamos neste trimestre o livro de Ezequiel. Estamos na lição 6, concluindo agora com o título A Responsabilidade de Cada Israelita, e o nosso esboço foi desenvolvido em 3 subtítulos: Deus trata cada um segundo as suas obras, até o verso 20. Deus está pronto a perdoar e salvar, nesse capítulo 18, verso 21 a 28. E finalmente, terceiro subtítulo: Deus não tem prazer em castigar. São os versos 29 a 32. É assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado,
Você gostou? Você concordou? Clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.